Cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que Deus dá. Queridos irmãos e irmãs, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, eu estava esta semana pensando na minha adolescência, quando estava na igreja e como adolescente, porque uma de minhas netas, ela recebeu uma tarefa na escola de escrever a respeito de alguém que inspirava a vida dela. E ela disse para mim assim: vovô, eu escolhi o senhor como aquele que me inspira. E ela ligou o celular dela no áudio e começou a gravar uma entrevista comigo. Na minha adolescência, eu carregava comigo uma grande dúvida, algo na Bíblia que eu não entendia. Era quando a Bíblia falava do coração. Guarda o teu coração, cuida do teu coração, cuidado com o teu coração. E isso era mostrado na igreja como sendo algo que tinha relação com o pecado, tinha relação com a santidade. E eu na escola aprendendo sobre o corpo humano, os órgãos internos que nós temos, o estômago, o pâncreas, o fígado, os rins, o pulmão, o coração. E eu ficava, mas o que o meu coração tem a ver com a minha vida espiritual? Ele é um órgão que bate no meu peito, com o qual me mantém vivo. Até que um dia eu descobri que todas as vezes que a Bíblia fala de coração, está falando da nossa mente. Coração na Bíblia se refere à mente. Quando a Bíblia diz, guarda o teu coração, a Bíblia está dizendo, guarda a tua mente. Cuidado com a tua mente. Do coração procedem as saídas da vida, da mente. Tudo nasce na nossa mente. Por isso eu gostaria, nesta noite, de vos trazer uma reflexão na palavra de Deus sobre este tema. Protegendo a nossa mente do mal. E eu selecionei aqui 7 versículos que eu gostaria de ler com vocês a respeito da nossa mente. O primeiro desses versículos é o Salmo 139, o versículo 2 e depois o versículo 23. Salmo 139, versículo 2 e depois o versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O outro texto está no livro de Provérbios, capítulo 16 e versículo 3. Diz assim o texto sagrado: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Ainda em Provérbios, um pouquinho mais à frente, no capítulo 21, e no versículo 5, diz assim a palavra: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Vamos agora para o profeta Jeremias, capítulo 17 e versículo 10.
Diz assim o texto sagrado: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Caminhando agora para o Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19, diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 38. Diz assim: e ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? E por último, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Para discernir os pensamentos e intenções da mente. Percebe a importância da palavra de Deus? Vocês conseguem compreender por que o pastor David Araújo tem este ano nos incentivado a ler a palavra de Deus de uma forma sistemática? Porque é importante perseverarmos neste desejo de ler a Bíblia toda? Porque a nossa mente, meus queridos irmãos e amigos, é uma das ferramentas mais importantes que Deus nos deu para cumprir os seus propósitos. É por isso que é crucial que não deixemos qualquer um ou qualquer coisa ter acesso à nossa mente. Ela é um presente especial de Deus para nós. Você sabia que a nossa mente, ela pode armazenar potencialmente 100 trilhões de pensamentos? É a nossa capacidade cerebral, mental. O homem mais inteligente que viveu sobre a Terra, ele só conseguiu usar 15% do potencial da sua mente. Um cidadão médio, como eu, por exemplo, só consigo utilizar 10% do meu potencial mental. Mas, na verdade, os cientistas já comprovaram que o nosso cérebro é capaz de armazenar 100 trilhões de pensamentos. Mas é importante também voltarmos para casa hoje sabendo que a nossa mente é uma ferramenta que Deus usa em nossas vidas para cumprir os seus propósitos para conosco. São os planos de Deus para nós. E Deus tem planos para você. Deus tem propósitos para a sua vida, para a vida de todos nós que estamos aqui esta noite e também aqueles que nos acompanham. No entanto,
não podemos ignorar uma verdade. E esta verdade é que há um monte de gente lutando para ter acesso à nossa mente. Anos atrás, eu li um livro sobre publicidade, cujo título é A Batalha da Sua Mente. E esse livro, ele abriu os meus olhos para as pessoas que lutam pela nossa atenção. O fato, meus queridos, é que as pessoas estão intencionalmente planejando 24 horas por dia formas de chamar a nossa atenção. É por isso que nós temos que ser exigentes conosco mesmos e controlar o que permitimos entrar em nossas mentes. Se a nossa mente entrar lixo nela, vai sair lixo. Por isso, Paulo nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. E aí eu pediria à nossa querida mídia que colocasse esse versículo na versão NTLH. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, na NTLH. Mas, pessoal, é rápido demais. Esse pessoal, eu fico pensando que se fosse naquele computadorzão primeiro que eu comprei, não dava para ser tão rápido assim não, né? Mas esse nosso povo é muito bom, graças a Deus. Diz aí, está aí, vocês podem acompanhar comigo nos monitores da igreja. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, na versão NTLH, que quer dizer nova tradução na linguagem de hoje, diz assim o texto: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. E aí eu sublinhei aqui nas minhas anotações a parte final do texto, que diz assim: dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Olha que coisa linda e maravilhosa. Extraordinário isto. Nem sempre na nossa vida cristã, no nosso dia a dia com Deus, na igreja, a gente se dá conta disso. De que pela ação do Espírito Santo na vida do crente, e também pelo fato de nós termos a mente de Cristo, isso nos torna poderosíssimos e faz com que dominemos todo pensamento como seres humanos que somos, e nós fazemos com que todos os nossos pensamentos obedeçam a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nesse texto bíblico, ele é muito específico ao nos ensinar que nós precisamos proteger as nossas mentes de 5 coisas. E eu gostaria de mencioná-las para vocês. Quais são estas 5 coisas que nós aprendemos nesse texto que acabamos de ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, que nós precisamos proteger as nossas mentes delas? A primeira é que nós devemos guardar nossas mentes contra os falsos ensinos. Em primeiro lugar, nós precisamos estar atentos para erros doutrinários que podem desviar-nos do verdadeiro evangelho. A Escritura nos encoraja, lá no livro de Judas, na carta de Judas, no versículo 3, a lutar pela fé
que uma vez foi dada aos santos. Presta atenção nesse versículo. Lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Isso significa que a mensagem que nós pregamos e que nós cremos, ela tem sido pregada há quase 2000 anos. Por isso, preste atenção no que vou lhe dizer. Se o ensino que você ouve é um ensino novo, ele não é verdadeiro. Qualquer coisa nova que tentam nos ensinar, dizendo que está na Bíblia, se é um ensino novo, não é verdadeiro. Porque se em 2000 anos de história da igreja, isto nunca foi revelado, nem ensinado através da história, dos grandes homens e grandes mulheres de Deus através da história, não creia num ensino novo. Por quê? Porque, como lemos em Judas, a fé bíblica na qual cremos foi entregue uma vez aos santos, lá atrás. E é nesta fé que nós cremos. É nesta fé que nós estamos firmados. É nesta fé que lutamos e vencemos. É nesta fé que alcançaremos o céu. É nesta fé que alcançamos os objetivos da nossa vida. É nesta fé que os propósitos de Deus para mim e para você se cumprem. Louvado seja o nome do Senhor. Como você guarda a sua mente contra os falsos ensinos? Sabendo a verdade. Se você sabe a verdade, você pode instantaneamente reconhecer a mentira. Você sabia que os agentes do Tesouro Nacional e os caixas dos bancos, eles são treinados para identificar a falsificação de dinheiro falso, manipulando notas verdadeiras? Eles não são treinados a identificar notas falsas, eles são treinados a identificar notas verdadeiras. Então, na hora que uma nota falsa cai na mão deles, imediatamente eles identificam: esta nota é falsa, esta nota não é verdadeira. Os agentes recebem notas verdadeiras e estudam tão bem as notas verdadeiras que quando uma nota falsa é colocada em suas mãos, eles logo sabem que é falsa. E é desta forma que você vai saber a verdade e crer na verdade, conhecendo a verdade, estudando a verdade, se aperfeiçoando na verdade. Não vai te enganar. Portanto, o primeiro ensino que aprendemos no texto de 2 Coríntios 10 é que nós devemos guardar a nossa mente dos falsos ensinos. Mas há uma segunda verdade contida nesse texto, e ela diz que nós devemos guardar nossa mente contra as tentações. Guardar a mente contra as tentações. Há um ditado que diz assim: quem semeia um pensamento, colhe uma ação. Quem semeia uma ação, colhe um hábito. Quem semeia um hábito, colhe um caráter. E isso definirá o seu destino. Em outras palavras, este pensamento tão disseminado através dos anos, ele está dizendo para nós o seguinte: vigie os seus pensamentos. Eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornam ações.
Vigie suas ações, porque elas se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, porque os seus hábitos formam o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele vai definir o seu destino. Ao cuidar das nossas mentes, nós temos de ser cuidadosos sobre o que provoca a tentação. A Bíblia diz claramente que o pecado começa com um pensamento. O Salmo 101, versículo 3, diz assim, o salmista fala assim: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Vale a pena ler de novo esse salmo. Acompanhe comigo aí. Olha só. O salmista dizendo: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Esse é um bom versículo para a gente colocar na nossa televisão. Prende lá com um durexzinho na sua televisão, ou no seu computador, até no seu celular. Coloca nas costas do seu celular esse versículo. Quando foi a última vez que realmente nos levantamos e trocamos de canal, ou deixamos de assistir um vídeo, porque o que estávamos vendo era inútil? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você foi capaz de desviar a sua mente do mal, de fugir das coisas negativas que o inimigo coloca diante de você para te enganar, para te levar à destruição, para acabar com o seu casamento, para acabar com os seus relacionamentos, para acabar com a sua fé, com a sua confiança em Deus? A mente é um campo de batalha estratégico, e se Satanás puder ter acesso aos seus pensamentos, ele vai te pegar. Então, estas fantasias inofensivas não são tão inofensivas assim. Esses dias aqui na escola dominical, eu estava contando para os nossos alunos ali na classe Gedeões a respeito das estratégias de Satanás para destruir a nossa fé. E eu citei uma história que meu pai contava na época do tamanco. O tamanco hoje é um calçado de luxo, né? As mulheres usam alguns tamancos aí que são muito especiais. Mas lá na minha infância, não tinha sandália de dedo, não tinha havaiana, não é? A gente usava tamanco. E era só um pedaço de madeira com uma fita de couro, e a gente colocava o pé ali e caminhava com aquele tamanco. Eu ia para a escola de tamanco, e muitas irmãs iam para a igreja de tamanco. E papai dizia assim: Satanás não usa tamanco. Porque quando a irmã entrava na igreja, você sabia, porque era potoque, 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 potoque. Todo mundo, quem é que está entrando aí? Tem alguém chegando atrasado no culto, tadinha da irmã. Até a irmã sentar no cantinho dela, era potoque para cá, potoque para lá. E papai dizia assim: Satanás não usa tamanco. Satanás usa sapatinhos de lã. Ele chega suavemente. E quando eu oro desta forma, dizendo: Senhor, eu mentalmente coloco o capacete da salvação, que a Bíblia fala em Efésios 6:17, na verdade eu estou dizendo: Senhor, eu preciso de Ti para cobrir a minha mente com o Seu sangue, guardarei a minha mente da tentação. Em terceiro lugar, nós devemos guardar as nossas mentes das experiências espirituais falsas.
Aqueles que não fazem isso acabam em uma igreja que não segue a palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 a 8, diz que mesmo se um anjo lhe disser algo diferente daquilo que a palavra de Deus diz, não acredite nele. Muitas vezes as chamadas revelações inspiradas pelo Espírito Santo vêm do demônio ou da carne. Eu creio que o Espírito Santo trabalha com calma e com segurança naquilo que está falando. No domingo passado, o pastor Benedito estava contando lá na nossa classe, na escola dominical, a sua experiência com os desviados. Ele dizia: irmão, eu sempre gostei muito de visitar os desviados. E ele disse: muitas das pessoas que estão desviadas porque ouviu uma profecia na igreja, dizendo que ia ganhar um emprego, ouviu uma profecia na igreja, dizendo que ia ser curado e não foi curado, que ia prosperar e não prosperou. E hoje não querem saber de igreja. Por causa de quê? Por causa de experiências espirituais falsas. Guarde a tua mente disso. Cuidado com isto. Em quarto lugar, nós devemos guardar nossa mente contra o orgulho. O orgulho é o pecado que Deus julga mais rápido do que qualquer outro pecado individual. Arão ficou cheio de orgulho e Deus o feriu. Uzias ficou cheio de orgulho e Deus o feriu. O orgulho é o pecado que expulsou Satanás do céu. Como crentes, nós somos diariamente tentados pelo orgulho. As pessoas vão dizer coisas que nos deixarão para cima. Temos que ser humildes e não deixar o orgulho entrar em nossa mente. Eu aprendi com um querido professor de teologia, pastor João de Oliveira, um dos maiores mestres que já tivemos na Assembleia de Deus no Brasil. Eu tive a oportunidade de ser aluno dele na escola dominical, ele ministrando a lição da escola dominical que ele escreveu. Ele foi o comentarista da lição e ele estava dando aquela lição na classe dos jovens e eu estava lá sentado ouvindo ele. Era uma coisa maravilhosa ouvindo ele ensinar a lição que ele mesmo escreveu, que ele mesmo preparou. E ele era um homem usado por Deus poderosamente. Eu me lembro que uma vez ele deu uma aula sobre doutrina de Deus, espetacular. E quando a aula terminou, eu procurei o irmão João de Oliveira e falei assim: irmão João, que aula maravilhosa, irmão João, que coisa linda! Ele olhou para mim e falou assim: sangue de Jesus tem poder. E eu fiquei assustado. Ele disse: não me elogie, não quero saber de elogio. Eu estou aqui para ensinar a vocês a palavra de Deus. Sangue de Jesus tem poder. E eu falei: meu Deus do céu. Aprendi com aquilo a clamar também comigo. Eu não faço assim publicamente para não espantar as pessoas que estão me elogiando, né? Mas depois que a pessoa sai, eu falo assim: sangue de Jesus tem poder. Né? Sangue de Jesus tem poder. Quero ficar livre do orgulho. Devemos guardar nossas mentes contra o orgulho. Por isso, que nesta noite Deus possa abençoar a sua vida, rica e poderosamente, com essas palavras. Devemos guardar nossas mentes dos falsos ensinos, da tentação, das experiências espirituais falsas e do orgulho. Que Deus abençoe a sua vida, rica e maravilhosamente com essas palavras. Amém.